Já pode começar, já. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Daqui a pouquinho vamos estar dando início a mais um culto ao Senhor, amém? Yumi, depois devolve. Amém, irmãos? A paz do Senhor para todos. Nós que estamos aqui presentes, vamos adorar esse nosso Deus, que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de todo o nosso louvor, amém? Hoje, um pouco da família, hoje nós estamos aqui para sermos abençoados. Porque o Senhor já tem nos abençoado, porque nós acordamos hoje e estamos aqui de pé para o louvar, amém? Os irmãos abram aqui em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, o versículo 3. Amém? Diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Nós somos essa família, né? Pela fé, né? Como foi Abraão, ao qual o Senhor falou para ele sair da terra dos seus pais, da casa da sua parentela, e a uma terra que o Senhor estaria mostrando, né? E que dali, né, da descendência de Abraão, depois ao qual foi chamado Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Mas aqueles que verdadeiramente reconhecessem ao Deus que Abraão serviu. E nós temos reconhecido. Então, eu, a minha família, a família de cada irmão que está aqui presente, que tem reconhecido, que tem dado, né, o seu melhor, que tem buscado fazer aquilo que o Senhor pede na sua palavra. Porque nós sabemos que nós precisamos melhorar em muito. Cada um que tem o selo do Espírito Santo sabe onde tem falhado e o que precisa fazer para ser melhor. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos ser uma família numerosa nessa terra. Nós queremos que a casa do Senhor se multiplique, né? Que estabeleça o reino do Senhor aqui, porque Deus é um Deus justo, né? O Senhor ama ao pecador, Ele abomina o pecado, e é por isso que nós estamos aqui lutando, né? Para prevalecer e para que a nossa família prevaleça e para que os nossos filhos sejam verdadeiramente heranças do Senhor e vão
aí a essa terra, imagens, e continuem apregoando aquilo que nós já temos feito hoje. Então vamos orar, vamos pedir, para que assim como Abraão foi, assim como Abraão saiu ali da terra dos seus pais, da comodidade em que ele vivia, né, e se colocou à disposição do Senhor, cada um de nós também possamos fazer assim como nós já temos feito, amém? Então vamos orar, porque o Senhor presente está, e o Senhor quer falar conosco através, né, dos louvores, através do testemunho, das ofertas, e principalmente através da sua palavra que nos liberta, amém? Então vamos clamar ao Senhor que nos ajude, que nos mantenha firme e que abençoe cada um daqueles que aqui estão, amém? Em nome de Jesus. Aleluia, Santo Deus, meu Pai, Deus eterno, Deus de graça, Deus de amor. Oh, Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Deus, reunidos na Tua casa, reunidos, Senhor, para prestar o nosso culto a Ti, porque nós damos o nosso culto racional. Nós não estamos sendo guiados, Pai, por obrigações. Não estamos sendo guiados, Senhor, pelo pastor homem, mas pelo pastor supremo, que é o Senhor Deus poderoso, que tem nos guiado, que tem nos mantido, tem nos direcionado, Senhor, que este é o melhor caminho, que essa é a melhor forma, Senhor, de termos, Senhor, paz nessa terra, de termos alegria, Senhor, em meio às tribulações. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que somente em Ti há a salvação. Nós reconhecemos o Teu senhorio, Senhor, em nossas vidas. Por isso queremos nos prostrar diante de Ti, Senhor. Colocar, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, Senhor, todo o nosso ser, Pai, diante do Teu altar. Te pedindo, Senhor, se há algum caminho mal, se há algo, Senhor, que nós cometemos, Senhor, neste dia, que o Senhor venha nos purificar. Que o Senhor venha lavar, Senhor, as nossas vestes com o sangue do Cordeiro, Pai. Porque santo é o nosso Senhor Jesus. Santo é aquele que se deu por cada um de nós, para que hoje pudéssemos estar aqui e termos acesso livre, Senhor, acesso direto. Não temos mediador, porque o único mediador entre nós e Ti é o Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis intercede por nós, Senhor. Muitas vezes não sabemos o que falar, não sabemos como dizer, mas é pelo Espírito, Senhor, que escuta, Senhor Jesus amado, nosso coração, que sabe, Senhor, qual a intenção, Senhor, está conosco. E é Ele, Senhor, que eleva, Senhor, para Ti as nossas orações, através do choro, através de um sorriso, através, Senhor, do momento que nós nos dobramos, Senhor, simplesmente querendo só ouvir a Tua voz, em meus louvores, em meio, Senhor, a uma criança, Senhor, que se achega, Senhor, perto de nós, Pai. Que os nossos ouvidos, Senhor, sempre estejam, Senhor, sensíveis a este mover. Sempre estejam sensíveis, Senhor, ao falar, Senhor Jesus, de Ti, Pai. Oh, Espírito de Deus, que os nossos corações se abram, que os nossos corações se rendam diante de Ti, porque nós reconhecemos, sim, Senhor, que precisamos mudar, que precisamos nos colocar sempre diante de Ti, buscando primeiro Teu reino, para que as demais coisas sejam apresentadas em nossas vidas. Então, nos ensina, Senhor, ensina-nos, Pai. E a única forma de aprendermos, Senhor, é estarmos aqui na Tua casa, Senhor, é estarmos em oração, é estarmos em meditação da Tua palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, anelar, Senhor Jesus, pela Tua presença, assim como o salmista, Senhor, anelou, assim como o salmista diz, que vale mais, Senhor Jesus, estar na Tua casa do que em outros lugares, Senhor, e nós queremos estar sempre aqui, Senhor, seja qual for o motivo, Senhor, da nossa oração, seja o que for, Senhor, que aconteça, que o Senhor possa manter, que o Senhor possa sustentar, Senhor, cada um de nós, que nenhum dos pequeninos que aqui estão, Senhor, venha se perder, mas que o Senhor possa fortalecer, Senhor, os nossos passos, que o Senhor possa guiar o nosso caminho, o caminho, Senhor, de cada família, de cada, Senhor, jovem, de cada criança, Pai, que a nossa família, Senhor, seja uma verdadeira família de Cristo, família, Senhor, bendita aqui na terra, assim como foi a família de Abraão, Senhor, a qual, Senhor, Jesus Davi se multiplicou, Senhor, como a Tua palavra diz, Senhor, que se pudéssemos contar os grãos de areia, Senhor, da praia, não podemos contar, Senhor, quão grandes é, Senhor, as Tuas promessas, e quão grande é, Senhor, a família que o Senhor tem estabelecido nessa terra, Pai. Então,
Então nos ajuda, Senhor, te servir. Nos ajuda, Senhor, sempre ser grato a Ti, Pai. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. O inimigo não irá calar os nossos lábios. O inimigo não irá se levantar, Senhor Jesus, para nos derrubar. Porque maior é o que está conosco. Porque maior é os anjos, Senhor, que se acampam ao redor de cada um daquele que te tem. De cada um, Senhor Jesus, tem, Senhor, te colocado em primeiro lugar, Pai. Por isso, Senhor, mais uma vez queremos, Senhor, destruir as obras das trevas. Queremos lançar por terra, Senhor, todo impedimento, Senhor, no nome de Jesus. Que cada vida seja liberta nessa hora, Senhor, para juntamente, Senhor, buscar, Senhor, a Tua face. Para juntamente estar conosco, Senhor, te adorando e exaltando ao único Deus que tem preparado a nossa semana, que tem preparado a nossa vitória, que tem preparado a nossa saúde, que tem preparado, Senhor, o caminho certo, Senhor, a sermos guiados e principalmente que tem nos guiado, Senhor, para termos, Senhor, a vida eterna. Então, no nome de Jesus, que toda voz contrária do diabo se cale nessa hora, todo impedimento, Pai, seja por terra nessa hora, seja, Senhor, em meus louvores, seja na pregação, até o término do instituto, Senhor, que somente o Teu Espírito Santo possa ter acesso, Senhor, aos nossos corações. Espírito de Deus, lança por terra, Senhor, toda palavra contrária sobre essa igreja, toda palavra contrária sobre cada irmão, Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos que a porta do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja, Senhor, que já é vitoriosa, Pai. Então, em nome de Jesus, que possamos juntos, com uma só voz, adorar aquele que é digno, aquele que reina, aquele que faz morada em nossas vidas, Pai, porque o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor está vivo, o Senhor não está pregado ali naquela cruz, onde muitos ali o adoram, Senhor, a imagens, a esculturas, mas nós adoramos ao Deus vivo, ao Deus que está presente nessa casa de oração, Pai. Então seja adorado, seja glorificado no meio da Tua igreja, Senhor, porque, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, não somente para te agradecer, para adorar e para bendizer ao Deus vivo e fiel, Pai, mas no nome de Jesus, nós ainda queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra que nos liberta, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser guiado, a ser movido pelo Teu Espírito, Senhor. Então, no nome de Jesus, fala, Senhor, ministra, Senhor, aos nossos corações, ensina-nos, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha usar a boca do pregador, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha direcionar, Senhor, os louvores, venha direcionar, Senhor Jesus, as ofertas, as oportunidades, no nome de Jesus, porque tudo é para a honra, para a glória do Teu santo nome, Senhor, é que nós oramos e entregamos, Senhor Jesus, as nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar, crendo, Senhor, na Tua vitória, crendo que nós estamos aqui, sairemos daqui, Senhor, abençoados por Ti, porque nós escolhemos o melhor lugar para estar, que é na Tua casa, Pai. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus é que eu oro, Senhor, e entrego, Senhor, essa oração no Teu altar, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então vamos louvar o Senhor nessa hora, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Se viemos aqui para adorar o Senhor, estamos no lugar certo. Porque aquele que é digno de ser adorado está aqui. Aquele que é digno de ser louvado está aqui. Foi o primeiro a chegar nesse lugar. Né? Então, glória seja dada ao nosso Deus. Então, vamos render louvores a esse Deus que é merecedor. Louvores a esse Deus que é digno. Digno, digno, digno. Esse é o nosso Deus. Louvado seja. Glorificado seja o Teu santo nome. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor neste momento que Ele venha reinar em nós. Venha, Senhor, reinar na igreja, reinar em nossos corações, reinar em nossas vidas. Reine, Senhor. Reine em nós, ó Pai. Aleluias. Aleluia.
Agradecemos seja ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós tocaremos os nossos lábios. Nós professaremos, Senhor. Nós professaremos, Senhor, a grandeza de te servir. Nós professaremos, Senhor, o teu amor, ó Pai. Nós falaremos os nossos lábios. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Não cai os teus lábios. Não cai os teus lábios.
A sua vida, enquanto você meditar, enquanto você buscar, as águas vão retornar. Aquele que bebe da água viva nunca mais tem sede. Assim, a palavra do Senhor. Beba da água viva do Senhor. Beba dessa água que sacia a tua sede. Em nome de Jesus. Faz um milagre, Senhor. Faz mais um milagre em nós, Pai. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar pra ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Jesus pequeno, Senhor. Sou pequeno demais, me levo a paz, na cultura te seguir. Mas tudo você diz, Senhor. Aí tudo você diz, Jesus. Deixe confiar em tudo, sagradas as feridas, me ensina a pensar de quero amar somente a ti, porque o Senhor é o bem maior, faz o milagre em mim. Para que o Senhor deve subir mais alto, Senhor, para ti.
queria ser Deus amado. Somente que é o nosso Pai, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, aquele que ao terceiro dia se levantou, aquele que ao terceiro dia subiu ao céu, aquele que ao terceiro dia. Deus, Senhor, nós seguimos aos seus pés, Senhor. Nós seguimos, Senhor, aos seus pés, e só tu és Deus. Somente tu és Deus, Senhor. Somente tu és nosso Espírito, somente tu não queres, Pai. Senhor, Senhor, essa vida, Senhor, de oração. Queremos ser verdadeiramente adoradores do seu nome. Deus, faça de nós, Senhor, verdadeiramente adoradores, ó Pai. Oh, Senhor, a nossa voz. Oh, Deus, teu plano, Senhor. Deus, Senhor, Deus, Senhor. Deus, Senhor, Deus, Senhor, Você
Somos falhos, sim, Senhor. Somos falhos em muitas vezes. Muitas vezes, Senhor, nós esperamos a tua voz, Senhor. Muitas vezes, Senhor, não queremos saber, Senhor, queremos coisas que existem. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E derrama a glória sobre nós. Derrama a glória sobre a igreja, Senhor. Permite, Senhor, que nos chamemos em Deus, Espírito Santo. Não retire de nós, Senhor, aquilo que nós temos mais de precioso, Senhor. Não retire de nós, Senhor. Não retire de nós, Espírito Santo. Não retire de nós, Senhor, aquilo que nos traz alegria. Aquilo, Senhor, que se amamos, Pai. Nos ensina a valorizar, nos ensina a valorizar, Senhor, o poder do Espírito em nossas vidas, Pai. Nos suporta, Senhor. Nos suporta, Senhor. Nós preparamos mais uma vez. Entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com a nossa cultura. Move as vidas, nossas vidas. Move, Senhor. Mexe com minha cultura. Ensina, Senhor. Ensina a santidade. Ensina essa na minha seleção, mexe com a sensibilidade, sai todas as minhas, ensina a necessidade, vimos a consciência somente a ti, Senhor Deus, Senhor, faz um milagre em mim, faz um milagre em nós, Senhor.
Deus, pela graça,
suas mãos. É esse Deus, abrimos os nossos lábios. Adoramos o que há de nós, o que há de melhor nós. Para esse Deus, somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Somente a glorificação do nome. Somente, Senhor, por estar na tua presença. Somente, Senhor, por arranjar, Senhor, nosso povo contigo. Somente, Senhor, por gratidão. Somente, Senhor, por amor. Recebe, Senhor, a nossa oração. Recebe, Senhor, o nosso cuidado, Senhor. Somos todos, Senhor, na tua casa. Somos todos, Senhor, mas nossos corpos se chamam. Somos todos, Senhor. Mas o Senhor veio, te ouve a nós. O Senhor veio, por tudo que nós acontece. E nós estamos aqui, Senhor. Estamos, Senhor, nos céus. Todo nosso sentimento, toda nossa gratidão, todo nosso coração, Senhor. Receba, Pai. Recebe, Senhor, Deus amado. E a nossa oração, Senhor, o nosso louvor, a coração, Senhor, contra o teu coração. E que a partir de hoje, Senhor, sejamos diferentes. Diferente, Senhor, no nosso caminhar. Diferente, Senhor, no nosso falar. Diferente, Senhor, no nosso agir. Porque queremos, Senhor, ser seguidores da Ti. Faça de nós, Senhor, seguidores. Faça de nós, Senhor, servos. Faça de nós, Senhor, discípulos. Louvado seja o seu santo nome. Louvado seja o Tio, digno de glória, digno de honra, digno de louvor, digno de adoração. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença santa. Obrigado, Senhor Deus, por formar nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por ser presente, por ser fiel, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai. Bendito seja o teu santo nome. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, nossa oração. Recebe nosso louvor. Aleluia, louvado seja esse Deus, Senhor. Louvado seja esse Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. É maravilhoso esse Deus a quem servimos. É maravilhoso esse Deus a quem sentimos. É maravilhoso esse Deus que opera. É maravilhoso saber que Deus é presente. É maravilhoso sentir a presença do Senhor. Como eu disse aqui, muitas vezes nós somos falhos. Muitos de nós somos falhos ainda. Lutamos para não ser. Mas muitos de nós ainda somos. E mesmo assim, o Senhor tem misericórdia. Mesmo assim, é lançada graça em nossas vidas. Nessa oportunidade, eu trouxe uma palavra de oração. Oração. Pelos nossos. Oração. E quando eu vejo a igreja tão vazia dessa forma, eu me entristeço muito. Porque quantos de nós estamos pagando o preço por estar na presença do Senhor? Quantos de nós queremos pagar esse preço? Quanto o nosso pastor tem pagado o preço por estar aqui? Se vocês acham que tem pagado o preço por ser pastor, por estar aqui, levando as ovelhas, conduzindo a cada um de nós,
que cada um de nós tem pagado um preço grande para estar na presença do Senhor, para servir ao Senhor. Deus sabe o que cada um tem feito. Não sejamos nós a citar. Mas quando eu imaginei que eu aqui em cima, nós temos a noção. E eu falei, meu Deus, se eu esqueço assim, como fica o teu coração? Como fica, Senhor? E parece que você sente a presença de Deus. Você sente. Porque é tão fácil abrir os nossos lábios e dizer, eu vou buscar primeiro o reino de Deus. Eu vou buscar primeiro as coisas que vêm do Senhor. Mas as nossas atitudes não condizem com o que nós falamos. As nossas atitudes não condizem com o que o Senhor tem buscado. As promessas que o Senhor tem para nossas vidas. Como nós queremos bênçãos do Senhor se nós não mudamos as nossas atitudes. Nós só pedimos ao Senhor. Nós só pedimos ao Senhor, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais aquilo. Mas você não faz nada para mudar. Nós não fazemos nada para a gente mudar, para a gente receber. É difícil. Todos nós somos pais. E quando o filho da gente não merece, a gente não dá. Isso é fato. Assim é com o Senhor. Assim é com o Senhor. Eu senti uma tristeza muito grande aqui. Uma tristeza muito grande. Talvez foi por isso que o Senhor me deu essa palavra para trazer. Eu gostaria de ter a palavra primeiro, antes de dar oportunidade aos irmãos. Que a palavra que eu trouxe para a oportunidade fique em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e a honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Façamos orações. Nós não precisamos ser intercessores para estar intercedendo por alguém. Nós não precisamos ter uma lista de intercessão para nós intercedermos por alguém. Alguém que sabemos que está fraco. Alguém que sabemos que está desanimado. Alguém que sabemos que está passando por alguma coisa. Nós não precisamos ser intercessores com o nome na igreja para orarmos. Eu me lembrei de Jó. Jó, ele foi abençoado não só porque não murmurava, não só porque não murmurou, ele foi abençoado porque ele intercedeu. Ele foi abençoado somente depois que ele intercedeu pelos amigos. O Senhor veio e abençoou. O Senhor quer isso de nós. Oração. Oração, a chave da nossa comunhão com o Senhor. A chave da nossa vitória com o Senhor. Comunhão, oração, busca. É isso que o Senhor quer de nós. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, irmãos, por aqueles, igual eu disse agora, que têm buscado as coisas de fora e estão deixando a vida com Deus. Vamos orar, irmãos, pelo nosso pastor, para que Deus o mantenha firme. Vamos orar, irmãos, pela nossa missionária. Vamos orar pelos nossos obreiros, que não é porque é obreiro que não fica fraco.
Vamos orar por cada irmão, por cada intercessor que tem se dedicado, que tem orado, que tem buscado. Vamos colocar nossa vida em oração. Vamos pedir para cada um, se cada um aqui colocasse a vida de um irmão todos os dias, lembrasse de um irmão que está orando por ele, o Senhor ele vai mover, o Senhor ele vai fazer. A oração nossa tem muitos efeitos. Nós podemos ver quantas coisas o Senhor está operando no Brasil pela oração de muitas vezes que nós buscamos aqui. Não foi oração de um ano, não foi oração somente de 2 anos, foi oração desde quando nós estamos na casa do Senhor. Nós temos orado pelos nossos. E o Senhor está operando agora. O Senhor é Deus distante, é Deus de perto. Ele vai operar onde a tua oração levar, onde a tua oração estiver comandando, Senhor. O Senhor espera esse comando dentro da terra, porque o Senhor não faz nada se nós não queremos, se nós não deixarmos o Senhor agir. Como nós louvamos aqui, mexe com a minha estrutura, Senhor. Mexe, mas se você deixar o Senhor entrar, Ele não vai mexer, Ele não vai mudar. Ele não vai mudar, deixa o Senhor mexer. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Porque assim agrada o Senhor, como eu digo assim, é agradável diante de Deus, nosso Salvador, que nós oremos. Que nós oremos. Vamos orar, vamos manter essa comunhão com o Senhor, ser uma igreja de oração. Se temos essa meta em nossa vida, ser uma igreja de oração, ser um povo de oração, ser um povo que busca, ser um povo que realmente faz. Eu falava com a minha mãe ontem, foi aniversário da minha mãe ontem. Minha mãe falava, minha filha, meu presente a vocês aqui. O meu presente a vocês aqui. E eu perguntava para o Senhor. E o Senhor já me dava aquele alívio de dizer, o Senhor está com vocês, mãe. O Senhor está com vocês. E eu olhei falando com a minha mãe, eu emocionei falando com a minha mãe, porque ela está com uma fé tão grande, e muitas vezes nós, no nosso caminhar, nós estamos perdendo essa fé, nós estamos perdendo esse renovo que o Senhor quer colocar em nossos corações, esse ânimo, esse primeiro amor, essa caminhada com Cristo, aquilo que tudo é novidade para a gente, tudo é novidade quando nós nos encontramos com o Senhor, tudo é novidade quando nós temos aquele verdadeiro encontro com Jesus, e que o passar do tempo que vai perder em nossas vidas, nós vamos deixando de lado, e só viemos ao Senhor, viemos à casa do Senhor, pegar simplesmente o cartão e bater. Ah, Senhor, eu fiz a minha parte hoje. Não é isso que o Senhor quer de nós. E ontem eu senti assim, eu agradeço o nome do Senhor, eu agradeço o nome do Senhor, quando eu senti assim, eu falei com a minha mãe, mãe, seja quando Deus quiser, e o Senhor vai abrir, mãe, as portas e vai nos levar. Estava ali na sala, eu, o Sérgio, pastor Alex, os meninos, eu falava assim, o Senhor vai abrir, mãe. Ela falou assim, minha filha, mas deixe no tempo de Deus, e o Senhor vai trazer vocês em segurança. E eu creio nisso, irmãos, que nós não estamos aqui em vão. O pastor não vai estar aqui em vão. Vocês não vão estar aqui em vão. Nós temos uma missão neste país, nós temos uma missão neste lugar, nós somos missionários nessa terra, nós temos que levar salvação, porque não é só brasileiros que precisam de Deus, são japoneses, são outras religiões, outras nacionalidades que precisam do Senhor, mas Ele precisa usar a nossa vida. Ele precisa usar nós, porque quantos japoneses tem aí que nós vemos que o coração enorme, que nós falamos para o Senhor, não é possível, Senhor, que essa pessoa não compre a Ti, que não vá, Senhor Deus, a Ti. Não é possível, Senhor. Mas o Senhor colocar no nosso coração, mas é esse que eu quero chegar, mas através de vocês, é através daquela igreja, é através daquele povo. Nós não estamos aqui em vão. Eu não me converti ao Senhor aqui nesse país em vão. Você não se converteu ao Senhor neste país em vão. Busque as promessas do Senhor para a tua vida. Mas primeiro cumpra o que o Senhor quer de você. O que o Senhor quer de mim. Vamos cumprir aquilo que o Senhor quer. E se eu colocar, vocês têm uma missão. Então levante a cabeça e vocês sigam, marchem diante de mim. E marchem porque eu estou na frente de vocês. Busquem esse encontro comigo. Busquem essa comunhão comigo. Leve essa porta
diferença. Seja diferença no teu falar, no teu agir. É assim que eu quero que o meu povo anda. É assim que eu quero que o meu povo seja conduzido. É por mãos fortes, é por pessoas fortes. Por isso que eu digo, olhe pelo nosso pastor, olhe por ele. Não é fácil. Nós que temos mais intimidades com ele, nós sabemos, ele está aqui, sim, obedecendo a voz do Senhor. Mas o coração dele é de estar lá com eles, como nós também temos isso no nosso coração. O nosso pastor não é diferente de ninguém, nosso pastor é de carne, é de osso. E ele tem vontades também. E ele não está aqui pagando preço para que a igreja do Senhor seja uma casa de abandono, uma casa de pessoas que não querem nada com nada. Não é esse preço que o pastor está pagando, não é esse preço que eu estou pagando, que você está pagando. Nós queremos filhos deste lugar, mas queremos estar nesse lugar. É preciso renúncia, é preciso renúncia do povo de Deus, é preciso mudança do povo de Deus. Não peça para Deus aquilo que nem você está fazendo por vida. Não peça para Deus mudar aquilo que nem você muda. Tem certas coisas que o Senhor quer que a gente muda. Tem certas coisas que Deus quer que a gente faça, que a gente caminhe, que a gente saia do lugar, mas a gente não continua prostrado naquele lugar parado. O Senhor não quer que eu parado, me deixa morta. E não é isso que eu quero com vocês. Não foi isso que eu coloquei vocês naquele lugar. Esse lugar é de adoração, é um lugar de busca do Espírito Santo, é um lugar de busca do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Vamos ser diferença nesse lugar, vamos ser diferença nessa nação. Vamos mostrar aqueles que estão de fora, que falam de crentes não valem nada. Vamos mostrar que nós valemos. Nós valemos sim, e nós servimos ao Deus que muda, ao Deus que transforma de verdade, ao Deus que faz nas nossas vidas diferença. Que nós chegamos aqui e nós conseguimos a luz. Quando nós levantamos os nossos braços aqui e choramos as nossas lágrimas e dizemos ao Senhor, Senhor, eu te aceito, Senhor. É para que o Senhor viesse na nossa vida e fizesse diferença. Vamos mostrar que nós somos diferença. Não para que o nosso nome seja glorificado lá fora, mas que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Vamos ser instrumentos, porque o Senhor disse no meu coração. Vocês falam, vocês não sabem o que buscam. Diz ao meu povo, vocês não sabem o que buscam. Vocês não sabem o que estão buscando. Vocês não conhecem o Deus que vocês têm servido. E verdadeiramente pensando, nós não conhecemos Deus que nós temos servido. Nós não sabemos que Deus é esse. Nós não temos dado valor. Porque se nós soubéssemos, com certeza, cada um de nós daria o valor a esse Deus. Porque o nosso Deus é santo. E Ele espera isso de nós, santidade. Busca, adoração, reverência. Como eu dizia, nosso Deus não divide glória, nosso Deus não divide honra, e nosso Deus não divide casa. Nosso Deus não divide a nossa casa, a casa do Espírito Santo, nosso Deus não divide. Escolha o lado que você quer andar. Escolha para onde você vai pular. Mas não fique em cima do muro. Escolha. O Senhor quer de nós hoje, escolha. Renúncias. Renuncie. Você vai ver a glória de Deus operando na tua vida. Você vai ver o Deus que te deu a promessa. A promessa se cumprir. Busca o Senhor. Desculpa, vocês têm uma oportunidade? Alguém quer uma oportunidade? De camisa marinha. A paz do Senhor. Eu já estava ali ao término do louvor e eu lembrei de glorificar o Senhor testificando, mesmo que a diaconisa Érica falou. Há um tempo atrás, quando o pastor fez aquela campanha do peixinho, eu tinha colocado o nome de uma amiga minha, Régia. E ela começou a vir na igreja, o pastor esteve indo lá na casa dela, eu e meu marido também estivemos indo lá, conversando com eles. E ela se mudou. Quando dava para vir aqui, ela vinha. E ela se mudou. E eu glorifico a Deus, porque onde ela está firme no Senhor. Ela vai começar o estudo de batismo, creio que em breve ela irá estar se batizando. E os filhos dela também estão indo lá na igreja com ela. Tudo para a glória do Senhor. E o mais tremendo, irmãos, é que ela estava trabalhando no Caixá
havia uma mulher lá que ela estava indo na igreja católica, e nisso ela trabalhava com a missionária da igreja, tinha umas outras irmãs da igreja lá, e toda vez no horário do almoço, eles comiam rapidinho, desciam e faziam um momento de oração. A missionária deixava uma palavra e uns 10 minutos eles se reuniam ali antes de começar a trabalhar de novo, orando. Isso ajudou muito ela nesse período, né, que ela estava ali precisando, né, ser coberta por oração. E oravam por essa mulher. Só que a Régia teve a oportunidade, assim como o pastor pregou aquele dia, quando ele falava de Jeremias, que cada um de nós vamos estar levando essa palavra. Deus usou a vida dela para estar tocando no coração. O Espírito Santo falou ali no coração dessa mulher. E quando ela convidou a mulher para ir para a igreja, a mulher aceitou e foi 2 vezes já com ela. A primeira vez que a Régia foi com ela, a missionária que estava ali naquela igreja, chorava e glorificava o nome do Senhor, porque como ela falou para a Régia, nós convidamos, nós falamos, né, mas no tempo de Deus, com a pessoa certa, o Senhor vai e faz. Então, é a importância mesmo, irmãos, de estarmos intercedendo, de estarmos apresentando mesmo as pessoas em oração, porque o Senhor vai operar, o Espírito de Deus irá à frente, irá estar apresentando ali a vida dessas pessoas. Então, nós não podemos realmente desistir de orar por ninguém. Temos sempre que continuar clamando, amém? Então, as palmas louvam ao Senhor. Durante a oportunidade, passo para as ofertas. Da igreja do Pai Senhor. Glórias a Deus, né? Esse é o momento de nós adorarmos ao Senhor também. Nossos dias, com as ofertas, com a nossa fidelidade ao Senhor. Um coração quebrantado na presença dEle, porque fazer o dízimo, os 10% daquilo que o Senhor nos dá todo mês, isso é adoração também. Isso é um coração quebrantado, isso é um coração com gratidão ao Senhor, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontram no livro de Salmos, Salmos 34. Salmos 34, a partir do versículo 8. Salmos 34, versículo 8, 9 e 10. Diz assim: Provai e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Amém? Glória a Deus, né? Assim é o Senhor com aqueles que temem ao Senhor, a sua palavra, aqueles que têm guardado os seus mandamentos, que a cada dia têm caminhado em cima da palavra do Senhor, daquilo que nós já temos ouvido e aprendido. Amém? Assim seremos, né? Sem falta alguma, né? Como diz aqui no versículo. Né? Aqueles que temem ao Senhor não tem falta alguma. Amém? Né? Vem e traga a sua oferta ao Senhor com alegria, o seu dízimo, porque o Senhor ele é santo e ele é digno. Glória a Deus. Quero ressaltar só um negócio que está aqui na minha Bíblia, que eu achei interessante. Né? Que esse salmo aqui fala que ele é somente para aqueles que temem de fato ao Senhor, ele é condicional. Né? Aqueles que temem ao Senhor não tem falta de nada. Aqui diz, né? São reservados somente a quem de fato temem ao Senhor. Deus promete nos livrar do medo,
nos salvar nas crises, pôr anjos ao nosso redor, suprir as nossas necessidades, dar-nos vida abundante, ouvir nossas orações, confortar-nos com sua presença e livrar nossa alma. Mas somente se buscarmos ao Senhor e clamarmos a Ele, e guardarmos nossa língua do mal e da mentira, fizermos o bem e procurarmos a paz, tivermos um coração contrito e fomos seus servos. Amém? Né? Vamos buscar fazer aquilo que o Senhor nos ensina, porque para tudo que o Senhor nos faz, Ele nos coloca uma condição. Né? Se obedecermos, se amarmos, não dizer que tememos, mas só dizer eu temo o Senhor. Mas o temor, o Senhor vai ver em cada coração, né? Porque a palavra diz que Ele sonda o profundo e o escondido, e Ele conhece cada coração. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nessa hora te agradecemos, Senhor, por essa hora, por poder dizimar, por poder ofertar na tua casa, Senhor. Sabemos que tudo vem das tuas mãos, Senhor. Em nada temos tido falta, em tudo o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado vida, tem nos dado paz, tem nos dado alegria, tem abençoado o trabalho das nossas mãos, tem abençoado o nosso deitar, o nosso levantar, tem nos livrado todos os dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti nessa hora. Por isso trazemos aqui a nossa oferta com o coração aberto, Senhor, reconhecendo, Senhor, entregando a Ti a nossa gratidão, Senhor, sabendo que tudo vem das Tuas santas mãos, Pai. Repreenda todo o espírito devorador dessas notas, Pai, que elas sejam, Senhor, que elas se tornem abundantes, Senhor, na Tua casa, que nada falte aqui neste lugar, Senhor, que sempre haja mantimento, que as portas sempre estejam abertas, Senhor. Abençoa a vida do Teu povo, Senhor, abençoa o trabalho de Suas mãos, derrama da saúde, Senhor, derrama das Tuas bênçãos na vida de cada um, abre a porta, Senhor, onde não tem, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, prospera a vida do Teu povo, tem sido fiel a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que te pedimos, nós te agradecemos também, Senhor, sabemos que o melhor o Senhor sempre fará pelas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que oramos, Pai, e já te agradecemos, Senhor, por este ato, Senhor, de poder ofertar na Tua casa. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Eu passo para a palavra agora para o evangelista Cláudio. Amém. Salve na paz do Senhor. Vamos compartilhar uma palavra nessa noite, palavra santa, sagrada, do Senhor nosso Deus. A Bíblia é um livro tremendo e maravilhoso que tem ensinos profundos para as nossas vidas. Não somente verdades espirituais, mas verdades essas que podemos viver ainda nesses dias, né, nas nossas vidas e prosperar em tudo aquilo que nós vamos fazer. Lucas capítulo 5. Algo que já foi falado aqui, né? Nesse púlpito, por mim, até mesmo já falei, mas eu li esse texto esses dias e algo me chamou a atenção aqui. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. Vamos ler aqui somente um versículo aqui para a gente estar orando. Depois irmãos comecem a sentar. Amém? Lucas, todos acharam? Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, diz assim: certo dia ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia que aqui podemos estar para ouvir a Tua palavra, louvar e agradecer o Teu santo nome. Como sempre temos pedido, Deus, que queremos somente ser instrumentos em Tuas mãos para anunciar a Tua palavra. E mais uma vez peço essa graça nessa noite, Deus, porque a palavra é Tua, Senhor, e o Espírito é Teu. Então que esse Espírito que é santo, que é o ministrador em cada coração, o Espírito que convence o homem, fale nessa noite através da Sua santa e sagrada palavra. É a oração que eu faço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar. Fiquem com a Bíblia aberta no livro de Lucas aí. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos, né? Bom, Lucas capítulo 5 diz aqui no verso 17 em diante, no título da minha Bíblia diz a cura de um paralítico. Mas hoje eu vim falar aqui a respeito de uma cura diferente, não uma cura física, e essa cura também não se pode ser efetuada por homem algum, nem médico, nem homem algum. É a cura para a salvação, a cura da alma, né? A cura da nossa vida espiritual. E essa cura só Deus pode operar. Não está no poder do homem. Afinal de contas, cura nenhuma, né? Cura nenhuma decorrente de milagres, essas coisas não está no poder do homem, é somente no poder de Deus. Diz ainda no verso 18 em diante, alguns homens, transportando no leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Até aqui por enquanto. Eu vejo essa passagem aqui no livro de Mateus. Há uma referência dizendo o seguinte: filho, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Eu notei no Evangelho de Mateus algo diferente. Jesus ali naquele momento viu, de vez que começou a ler o texto aqui, a casa cheia de pessoas ali, e não tinha como eles entrarem naquela casa. Então aqueles homens que carregavam aquele paralítico, aqueles homens que levavam aquele outro homem, né, enfermo, eles tiveram um grande esforço para poder trazer aquele homem à presença de Jesus. Um grande esforço mesmo, porque a Bíblia diz que eles tiveram que descer pelo telhado, para que aquele homem pudesse chegar ali onde Jesus estava. Mas aí, quando Jesus se depara com o homem, no Evangelho de Mateus, se alguém quiser abrir, no verso capítulo 9, ele diz assim: filho, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados, no verso 2. Sabe, o homem naquele momento, aquele homem que estava naquele leito, pode ter se entristecido, porque, na verdade, ele estava numa situação ali difícil. Sendo carregado por outras pessoas, foi descido naquela casa, e realmente o que ele estaria esperando é sair dali curado. Jesus operou a cura. Mas o que me chamou a atenção foi a primeira palavra que Jesus falou: filho, os teus pecados estão perdoados. É como se Jesus dissesse assim: pode ir embora, porque você já alcançou a tua salvação. É o que eu quero falar nessa noite sobre o perdão de Deus. Algo muito importante, algo necessário, algo que não tem como faltar na vida do cristão: o perdão de Deus. Não pode faltar. Deus é um Deus perdoador. E assim como Ele é, assim também temos que ser. Viver uma vida de perdão. Viver uma vida de sermos assim, canais de ensino para as pessoas que hoje não reconhecem o perdão de Deus, não se perdoam e nem perdoam a outros. E isso, sem perdão, não há vida cristã. Isso é um princípio básico da doutrina cristã. Sem perdão não há vida cristã. Porque, para que pudéssemos chegar a Deus, foi necessário o perdão de Deus. Porque de maneira nenhuma poderíamos chegar a Deus se não tivesse existido esse perdão. Não é verdade? E aí, quando Jesus se depara com aquele homem, ele fala: filho, tem de bom ânimo, porque os teus pecados estão perdoados. Eu acho que todos olharam para Jesus e falaram assim: não, mas ele veio aqui para receber a cura dele, não foi para receber o perdão. Mas o perdão de Deus, ele vale mais do que qualquer cura. O perdão de Deus, ele vale mais do que qualquer bem desse mundo. Porque sem o perdão de Deus, como herdaremos a salvação? Como herdaremos a vida eterna? Esse texto me chamou muita atenção, porque eu tentei chegar naquele lugar, e até eu me coloquei, falei: puxa, mas eu vivi aqui de uma cura.
Ele não veio pedir um perdão. Mas Jesus, pelo Espírito de Deus, conhecendo a vida, a situação daquele homem, ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Você está na casa de Deus, você tem caminhado com Deus. Tem de bom ânimo. Dificuldades temos passado, situações difíceis temos passado, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor te perdoa. Se verdadeiramente houver arrependimento em nossas vidas, o Senhor nos perdoa. E Ele nos diz: tem de bom ânimo, por mais que seja difícil. E aí o texto continua, onde eu li lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. O texto continua: E os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E aí ele continua dizendo: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais nessas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, né? O homem veio buscar uma cura, brindei para que recebeu. Filho, os teus pecados têm de bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados, têm de bom ânimo. É como se Jesus tivesse dito assim: olha, amém, né? Pode ir, já perdoei seus pecados. A bênção maior o homem já acabou de ter recebido ali. É como nós hoje. A bênção maior que nós recebemos quando chegamos à presença do Senhor é o perdão. É o perdão. Esse perdão, quando somos perdoados, nos convertemos, nos arrependemos, esse perdão vem sobre as nossas vidas, e aí sim, temos paz com Deus, temos comunhão com Deus, temos promessas para nós que estão na sua palavra. Então a gente viu aqui que o sacrifício que foi para aqueles homens trazer. Muitas vezes, o que temos? Qual o sacrifício que temos tido para estar na casa do Senhor? Para estar na presença de Deus? O que temos feito por aquilo que nós já recebemos? Porque Isaías 53 diz que uma palavra maravilhosa, que a partir do verso 4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, e não abriu a sua boca. Então a gente viu aqui o que Deus fez. O que Deus fez por cada um de nós. Pela vida do irmão Nelson, pela vida do profeta do irmão Joel, pela vida da irmã Sandra, pela minha vida. Por cada um de nós, sem exceção de ninguém. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. E destituídos, não havia possibilidade alguma de nós herdarmos a salvação. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que temos novamente a oportunidade de nos achegarmos a Deus pelo seu perdão. Lá em os irmãos, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia e acompanhassem, porque é importante. Romanos capítulo 5.
nessa passagem de Romanos, capítulo 5. Eu creio que Deus tem algo a falar aqui nessa noite. Tem alguém nos assistindo essa palavra. Eu creio que Deus falava que essa palavra ia falar com alguém nessa noite. Fala com todos nós, em primeiro lugar, para que nós não venhamos nos esquecer quem nós éramos e lembrarmos desse perdão maravilhoso, dessa graça maravilhosa do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 8 ao 10. Diz assim: olha, a esperança não traz confusão. Não, peraí, que não é esse texto não. Mas eu escrevi aqui. Então, eu vou ler aqui, os irmãos prestem atenção. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu Filho, muito mais agora, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? A Bíblia diz aqui em Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, dando Cristo para morrer por nós. Porque nós já ouvimos, você já deve ter ouvido aqui no púlpito ou em outra pregação, de que pelos nossos méritos, por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós temos, jamais poderíamos nos achegar a Deus. Ah, eu sou bom demais, eu não mato, eu não roubo, eu ando honestamente, pago os meus impostos em dias. Ainda assim, ainda que a pessoa seja uma pessoa exemplar na sociedade, se ela não entregar a vida dela para Jesus, de maneira alguma, ela vai herdar a salvação. De maneira alguma. Porque somente através de Cristo. Porque Deus enviou a Jesus porque não havia mais maneira do homem se chegar a Deus. Porque Ele é santo e todos nós pecadores. Então tinha que ser feita uma oferta. Tinha que ser feita uma justificação por esse povo. E a única justificação que poderia ser feita era através de Cristo Jesus. Fomos justificados por Jesus Cristo, perdoados por Deus. Aí sim, temos paz com Ele e podemos herdar a salvação. 2 Coríntios, aí pertinho também, tem um outro texto aqui muito interessante. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 18. Segunda Coríntios, capítulo 5. A partir do 18, os irmãos acharam. Diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aí ele explica agora: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aqui ficou bem claro agora. O que Deus operou? Enviando aquilo que Ele tinha de mais precioso. Deus estava em Cristo. Assim, ele diz até, como se fosse assim. Deus, o ofendido pelos nossos pecados, Ele mesmo providenciou uma maneira pela qual pudéssemos chegar a Ele. No versículo 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, trazendo aqueles que iam ser salvos, trazendo os seus filhos, os desgarrados, para que pudesse viver essa vida de paz, essa vida de justiça,
essa vida eterna que o Pai tem preparado para nós. E a gente vê que o perdão de Deus é algo que Ele oferece a todos. Ele oferece a todos o perdão. Mas nem todos têm reconhecido esse perdão. Muitos têm deixado de lado. Por mais que nós temos anunciado, temos falado que o mundo é inimigo de Deus. O mundo é inimigo da cruz de Cristo. Deus tem oferecido esse perdão. Em todas as partes do mundo tem sido falado. Davi diz assim: olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele errou. Mas ele sabia, ele conhecia que Deus era Deus de misericórdia. E ele clamou a Deus: olha para a minha aflição e perdoa os meus pecados. Em outro trecho ele diz: porque em ti eu tenho confiado, Senhor. João, capítulo 8, fala de uma mulher também. João, capítulo 8, fala sobre uma mulher. E os irmãos não acompanhassem. Amém? Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras de manhã cedo. De manhã, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé e no meio do grupo. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo. Mas Jesus inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Maravilhosa história aqui desse perdão de Deus. E nós vemos aqui através disso que Deus sabe da natureza do homem. Conhece a natureza de cada um de nós. Sabe onde temos a facilidade de estar errando. Sabe onde temos a facilidade de cometer pecados. Mas Deus, Ele tem o perdão para as nossas vidas. O que Ele não deseja é que nós vivamos uma vida de pecado. Ele é perdoador, mas como nós já ouvimos aqui, Ele também é um Deus de justiça. Pode chegar uma hora que não vai dar tempo de pedir o perdão, e aí podemos partir dessa vida sem perdão. Como nos encontraremos com o Senhor? Então temos que a cada dia buscar a corrigir essa falha nas nossas vidas, aonde temos errado. Por mais grave que seja. Na verdade, na lei, essa mulher teria que morrer mesmo. Mas isso aqui já simbolizava o tempo da graça que haveria de vir. Graças a Deus por essa graça maravilhosa, por essa misericórdia, por essa longanimidade que o Senhor teve para com cada um de nós. Porque se outrora, tempos atrás, Jesus tivesse voltado,
Quantos de nós teríamos ficado ainda para ir para a segunda leva, né? Eu louvo ao Senhor pela sua misericórdia, por Ele ter me alcançado, porque eu corri na direção contrária. Mas Ele usou das suas formas, das suas maneiras, da sua misericórdia, ainda que muitas vezes através até das dores, o Senhor usa para que uma pessoa venha entender que Deus está chamando, Deus está falando, filho, volte, para que ele entenda isso e se arrependa, e Deus o perdoe, e ele possa alcançar a salvação. Eu queria estar lendo mais um texto com os irmãos, em Mateus agora, mas nós finalizamos essa leitura. Mateus capítulo 18. A partir do verso 23. Essa parábola aqui é uma parábola maravilhosa. Ela explica tudo aqui nessa parábola. O valor do perdão. O porquê que, por mais que somos muitas vezes feridos, por mais que somos muitas vezes machucados, às vezes nem intencionalmente, mas às vezes até intencionalmente, seja por um parente, um amigo, um irmão, mas mesmo assim temos que perdoar, porque o qual eu falei, não temos como viver uma vida cristã, se não tiver perdão na nossa vida. Se não cedermos o perdão, se não pedirmos o perdão, não existe vida cristã. Mateus capítulo 18, verso 23 em diante. Os irmãos já sabem, né? Diz assim: por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoares cada um ao seu irmão as suas ofensas. Essa parábola aqui, ela é bem clara, né? Ela traz assim uma simbologia do perdão do Senhor. Uma dívida gigantesca que esse homem tinha, né? Uma dívida muito grande, ele devia para esse senhor. E ele também tinha outro servo que também devia para ele. Quando o seu senhor foi cobrar a dívida dele, ele falou assim: por favor, me dá um tempo, eu vou te pagar essa dívida. Não prenda minha família, não prenda minha esposa, eu te pagarei. Aí a Bíblia diz que o Senhor, movido de íntima compaixão, perdoou a dívida daquele homem. E o Senhor é dessa maneira para conosco também. As misericórdias do Senhor são infinitas. A gente vê durante toda a Bíblia o Senhor mostrando ali a sua misericórdia, exercendo o seu poder de perdão.
né? Pelo seu povo Israel, pela igreja, pelas nossas vidas. Uma grande dívida que não poderia ser paga por homem algum foi perdoada através de Cristo Jesus. Dívida que eu nem você teria como pagar para que pudéssemos escapar da morte eterna. E Deus nos perdoou. E hoje, quando nos depararmos com uma situação, temos que nos lembrar dessa palavra, temos que nos lembrar do perdão de Deus. Porque ou você passou, ou você pode passar ainda uma situação semelhante, em que você terá que perdoar, ou você terá que ceder o perdão, ou pedir o perdão. E nessa hora, talvez você pode até não ter força, mas não tarde, irmão. Não tarde em orar, buscar força para perdoar ou para pedir o perdão. Porque a gente vê que tem situações na vida que é difícil, muito difícil. A gente já viu cenas, eu já vi esse tempo atrás, vi uma reportagem de uma mulher que tinha perdoado o assassino do seu filho. É um caso difícil, muito difícil. Então, lute para que você esteja esse crescimento espiritual a cada dia da sua vida. E porque isso aí faz parte do nosso sentimento. Quando somos feridos sentimentalmente, a tendência é nos fecharmos, muitas vezes. E se deixarmos esse negócio crescer a cada dia, é como uma parede que você vai levantando a cada tijolinho, cada dia que passa, essa distância vai ficando maior e muito mais difícil de você pedir o perdão e de ceder o perdão. Então procure forças da maneira que for necessário. Eu não sei se tem aqui alguém dessa situação, ou alguém está me assistindo nesse momento aqui, está passando por isso. Mas quando eu li esse texto sobre o perdão, eu aqui no meu interior eu perguntava para Deus, pensando aqui na minha cabeça, falando em Espírito, mas já foi falado tanto de perdão, de reconciliação, do amor de Deus. Mas, através da vida do irmão Marcolino, quando ele trouxe aqui o texto de 2 Crônicas, aí eu vi que Deus queria mesmo que eu trouxesse essa palavra. Então, se tem alguém aqui, né, que está precisando perdoar, ou tem que pedir perdão para alguém, não tarde, não demore. Ai, mano, não consigo, foi duro, foi duro demais, estou ferido, estou ferida. Lembre do perdão de Deus. Os dias estão se passando e a cada dia fica mais difícil. Quem aqui nunca passou uma frustração na vida sabe como é. Quando éramos no mundo, uma palavrinha que às vezes recebíamos, uma afronta, fechava-se uma porta naquela pessoa, para abrir ali é difícil, muito difícil. Aí você vai criando aquela raiz de amargura, aí vem o ódio em cima daquilo tudo, e aquele negócio vai crescendo. E se nós deixarmos isso crescer, como se estivesse trazendo o velho homem de volta, querendo viver aquilo que vivíamos, não ceder perdão, não pedir perdão, não perdoar ninguém. Então é importante não fazermos como esse servo. Recebemos o perdão de Deus, até mesmo você já foi perdoado alguma vez por um irmão, então, da mesma maneira que você recebeu, doe também. E não deixando de entender que muitas vezes isso é um ardito do diabo. Porque vai tentar colocar no seu coração, na sua mente, que você tem razão. Até que você possa ter razão. Mas um dia eu ouvi uma palavra do pastor pregando, que a pessoa que não perdoa, ela está aprisionada e muitas vezes está aprisionando outra pessoa também. Muitas vezes acontece isso. Por quê?
Você às vezes não tem coragem de pedir ou de dar o perdão. E a outra pessoa também está lá do mesmo jeito. Ela não pede perdão e nem quer dar perdão. Então quer dizer, está você e está ela. Está eu e está outra pessoa. Então é importante não deixar que esse ardido inimigo, eu tenho razão, porque foi ele que fez aquilo. A primeira palavra foi ela que deu. Aquilo foi ele que começou. Né? Isso o inimigo trabalha nisso aí. Então não podemos deixar crescer isso nos nossos corações. Podemos deixar que isso venha se enraizar na nossa vida espiritual, trazendo outros males. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoais cada um a seu irmão as suas ofensas. E em Mateus 6 também, eu falei que era hoje, mas deixa eu entender aqui. Mateus capítulo 6 tem uma oração interessante. Verso 5 diz: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas. A partir do 9, perdão. A partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí no verso 11 ele começa: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Outra vez Jesus ensinando aqui sobre o poder do perdão. No verso 11 ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse verso 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, ele só vai ter efeito se o verso 12 tiver em dias, né? Se nós não estamos devendo no mundo espiritual. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Seja assim a vida de cada um de nós. Amém? Os irmãos recebam essa palavra aí de Deus, seus corações, assim como o pastor falou, aquilo que não ficou bem explicativo, bem esmiuçadinho aí, a ponto de vocês entenderem. Que o Espírito Santo venha falar aos corações de cada um de nós, e que a cada momento das nossas vidas pararmos e refletirmos sobre o perdão de Deus, que foi grandioso, tremendo e maravilhoso para as nossas vidas. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos estar orando nessa noite. Bendito a Deus, que venha nos dar força para que quando nos depararmos, chegarmos em situações assim, já estarmos vacinados com a palavra, com o Espírito, e se é tentação do diabo, nós escaparmos desse lado e não dizermos algo que pode ferir ou gerar um mal entendimento entre a parte A e a parte B. Amém? Então vamos orar ao Senhor pedindo que nos dê força nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, sim, Senhor, verdadeiramente, por este amor, pelo teu perdão,